Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de viver com alto nível, não é? Hoje quero falar aqui sobre aperitivos, então são servidos num aperitivozinho, não é? Vou falar sobre aperitivos, entradas, porquê amargos e porquê no início da refeição. Então, antes de mais, eu gostaria de dar uma ideia muito rápida da teoria dos 5 elementos. Portanto, os 5 elementos são o elemento água, madeira, fogo, terra e metal, não é? Imagine uma estrela de 5 pontas, uma ponta em cima, depois 2 pontas a meio de um lado e do outro, e 2 pontas mais em baixo, não é? Uma do lado esquerdo e do lado direito também. E depois imaginem uma circunferência a unir essas pontas e uma seta formando, dando a ideia de um circuito assim a circular da esquerda para a direita, não é? O elemento que está antes é chamado o elemento mãe, o elemento que está a seguir é chamado de elemento filho, não é? Então, por exemplo, o coração é a mãe do baço pâncreas, o baço pâncreas é a mãe dos pulmões, pulmões é a mãe do rins, rins é a mãe de fígado, fígado é a mãe de coração, por exemplo, não é? Então, por exemplo, o amargo corresponde ao elemento fogo, não é? Portanto, ao coração. Portanto, o amargo é a mãe do doce. Doce corresponde ao elemento terra, que é do órgão baço pâncreas, não é? Portanto, o doce é mãe de picante, o picante é mãe de salgado, o salgado é mãe de ácido, ácido é mãe de amargo, né? Então, o sabor correspondente ao órgão do mesmo elemento fortalece esse órgão. Portanto, por exemplo, o amargo corresponde ao elemento fogo, coração, amargo fortalece o coração. Exemplo, por exemplo, o chá Pu'er, né? Pu'er tea, está aqui, né? O chá de 3 anos, por exemplo, né? Portanto, o chá de dente de leão, a selga, couve, coisas tostadas, queimadas, torradas. Por outro lado, o sabor correspondente ao órgão mãe, ao elemento mãe, espicaça o filho, né? Por exemplo, o elemento fogo, corresponde ao coração, é mãe do elemento terra, baço pâncreas, né? Então, por conseguinte, por exemplo, o amargo fortalece o coração, que é o órgão do próprio elemento, espicaça ou estimula o doce, portanto, estimula o baço pâncreas, né? Que é o órgão do elemento filho, né? Por outro lado, outro exemplo, por exemplo, o salgado fortalece os rins. Portanto, o salgado, que é o elemento água, fortalece os rins, que é o órgão do próprio elemento. Portanto, os rins governam a sexualidade, a reprodução sexual. É sabido, por exemplo, que o picante, que pertence ao elemento metal, é a mãe do elemento água e estimula a sexualidade dos rins. Portanto, os rins governam a sexualidade, portanto, que é o órgão do elemento filho. Portanto, estimula a sexualidade, portanto, o libido, o apetite sexual, etc. É por isso que alimentos amargos, ou condimentos, ou tónicos amargos, estimulam a digestão, porque a digestão é principalmente governada pelo baço pâncreas, que corresponde ao elemento terra, que é filho do elemento fogo. Por isso também que alimentos tostados fortalecem e melhoram a digestão. Tostados numa panela ou frigideira, assados na brasa, assados no forno, etc. Né? Então, agora, falando de efeitos fisiológicos do sabor amargo, né? Então, um dos efeitos do sabor amargo é que é um tónico do hino do coração, portanto, fortalece o coração e portanto, acalma, né? É um calmante cardíaco, portanto, pessoas que sofrem de ansiedade, da taquicardia, etc., por exemplo, será benéfico. É calmante, portanto, como já acabei de dizer, no caso do coração, principalmente, tem uma direção descendente, portanto, ou seja, de cima para baixo, né? Portanto, tem efeito de excreção, de deitar coisas fora, por baixo, né? Faz a pessoa, faz purgar, né? Tem efeito purgante, faz evacuar, portanto faz fazer cocó, né? Urinar, promove a evacuação, promove a defecação, promove a micção. Também tem efeito digestivo. Note-se que a direção necessária para fazer digestão é descendente também, é de cima para baixo. A comida vai descendo desde a boca, passando pelo tubo digestivo, né? Para o estômago, intestinos e termina no ânus, cá em baixo, né? Por outro lado, outra propriedade do sabor amargo é que é secante, né? Por outro lado, comida e bebida devem ser quentes. Isto é muito importante. Muita gente não tem consciência disso, né? Os quentes promovem a digestão, né? Por exemplo, é sabido que uma criança, por exemplo, que está com dificuldade digestiva, a mãe dá-lhe um bocadinho de água quentinha, pronto, e a digestão começa logo, né? Portanto, comida, bebida fria, gelada, pode parar até a digestão, né? Por conseguinte, aperitivos devem ser constituídos por alimentos amargos quentes, né? Incluindo alimentos cozinhados ou licores amargos, por exemplo, né? O amargo, além de tonificar o coração,
é uso, por exemplo, em dias de festa, né? Pensando em dias de festa, que é um dos momentos em que se usa mais aperitivos, né? Ajuda para melhorar os relacionamentos, porque o coração é o órgão dos relacionamentos. É muito interessante este aspecto, né? Também, o sabor amargo auxilia o baço pâncreas e o estômago na digestão. Por outro lado, o amargo, devido à sua propriedade de secar, de ter uma propriedade secante, drenante, favorece o baço pâncreas que comanda a digestão. Notar que o baço pâncreas não gosta de umidade, né? Isto é um conceito da medicina chinesa muito importante, né? O baço pâncreas não gosta de umidade, por isso não se deve beber durante as refeições, portanto, a fim de optimizar ou fortalecer o trabalho digestivo do baço pâncreas. Por conseguinte, tendo o sabor amargo, propriedades secantes, automaticamente favorece o trabalho do baço pâncreas, não só no transporte dos líquidos do corpo e do sistema linfático, por exemplo, mas também no trabalho digestivo, né? Conclusão, o sabor amargo é um tónico do baço pâncreas, né? Portanto, em geral, sendo sobretudo útil durante uma época de umidade e frio, não é? Porque o baço pâncreas não gosta de umidade nem de frio, não é? Portanto, esse sabor vai ajudar o baço pâncreas, não é? Por outro lado, devem usar-se alimentos ou bebidas amargo-quentes, quer quanto à temperatura de ingestão do alimento, né? Quer quanto à natureza energética do alimento, pois existem, em termos energéticos, alimentos e bebidas que são amargas quentes e outras que são alimentos e bebidas amargo-frias, não é? Portanto, isto para distinguir, eu estou a falar em termos gerais de amargo, mas agora estou a ir ao pormenor de falar em amargos quentes e amargos frios, porque têm propriedades diferentes, não é? Algumas propriedades são diferentes. Ora bem, por exemplo, amargos quentes, portanto, sem excesso, sem ser usados em excesso, são benéficos para a digestão, como já expliquei, não é? Amargos frios já têm um forte efeito laxante, causando diarreia, portanto, já não é tão recomendado, né? Para efeitos de fortalecer a digestão, né? Por outro lado, amargos quentes em excesso provocarão secura, pele seca, etc., danificando os fluidos do corpo, portanto, falta de sangue, pouca circulação, etc. Aquecem demasiado o coração também, prejudicam o estômago, portanto, ao contrário do baço pâncreas, que não gosta de umidade, o estômago não gosta de secura. Muito interessante isto, né? Por isso, excesso de amargos quentes também podem lesar o estômago, provocando calor no estômago. Portanto, tudo se quer com peso contra medida, não é? Se é pequena quantidade, vai beneficiar. Se é em quantidade excessiva, se é demais, vai prejudicar, não é? Então, provocando calor do estômago, portanto, se a pessoa consumir excesso de amargos quentes, isso pode levar, por sua vez, para o aparecimento, por exemplo, de aftas na boca, sangramento das gengivas, azia, etc. Por exemplo, pão tostado, em pessoa que possa ser sensível a isso, né, pode provocar aftas, por exemplo, se a pessoa se sofre de calor do estômago, né, ou por exemplo, arroz tostado do fundo da panela, por exemplo, né, que já é queimado demais, né, mais que tostado, né, já é queimado, torrado, né. Então, além do sabor amargo ou tostado, que é benéfico como aperitivo e como digestivo, outro sabor importante é o sabor salgado, né? Para nos dar uma melhor digestão e melhor apetite, né? Mas sabor salgado sem qualquer excesso, atenção, né? E porquê? Porque o salgado corresponde ao elemento água que governa os rins. Os rins, a nível mental e espiritual, estão relacionados com o ZHI, que significa força de vontade. Então, o sabor salgado, portanto, com QB, né, o quanto basta, né, faz-nos ter vontade de fazer, seja o que for, vontade de comer ou de beber, vontade de fazer sexo, vontade de nos divertirmos, vontade de trabalharmos na atividade ou no que é necessário fazer, vontade de fazer o que é preciso para atingir os nossos objetivos, né? Por isso, para uma digestão saudável e com bom apetite, portanto, não devemos esquecer o sabor salgado também, sem ser em excesso, além do sabor amargo, né? E não usar também sabor salgado em excesso, quer para não provocar gula, né? Porque vai nos apetecer comer demasiado, e também para não provocar vontade de beber, porque sabor salgado provoca secura também, né? Dá apetite de beber, e o excesso de líquidos, como já expliquei, também não é benéfico, né? Para a digestão. Conclusão, assim nós podemos selecionar, por exemplo, dentro da culinária tradicional portuguesa, por exemplo, né? Se quisermos um bom aperitivo, né? Alimentos suavemente amargos,
tostados, salgados, tais como, por exemplo, pão integral tostado, bolinhos de bacalhau, ou também chamados pastéis de bacalhau, pataniscas de bacalhau, peixinhos da horta, que são vagens verdes de feijoeiro, mas passadas por um pomo de farinha, trigo e depois fritas, não é? Gambas à guilho, amêijoas a bolhão pato, etc. Né? Então, bom apetite, né? Então, se gostou deste vídeo, clique em gosto. Se ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva agora o nosso canal do YouTube para ser informado de novos vídeos mais tarde. Né? Muito agradecido. Até o próximo vídeo. Manuel Moreira, até sempre.